Deus supremo, benfeitor, vós anjos e homens, dai louvor. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Que alegria nós estarmos reunidos mais uma vez nessa noite para adorar e celebrar ao Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, um pequeno grupo, tomando os devidos cuidados que nós temos recebido de orientação, mas queremos adorar ao Senhor, queremos desde já agradecer por você que está conosco, conectado através desse canal no YouTube. Queremos louvar a Deus. Pedimos que você agora se organize aí com a sua família, para que vocês consigam ter esse tempo dedicado realmente ao Senhor. Separe agora, pare as outras coisas, se você puder, dê somente atenção a esse tempo, que você possa louvar, você possa erguer as suas mãos, adorar, clamar, pois esse é o nosso momento de culto, o culto nosso comunitário. A igreja, ela independe do templo, a igreja não depende dessa estrutura aqui, de microfones, a igreja ela continua. A nossa reunião comunitária que foi interrompida por um tempo, e agora através da internet nós temos podido fazer essas reuniões, estarmos juntos, nos celebrarmos, adorarmos ao Senhor e clamarmos a Ele também. Então, isso que eu quero convidar você a fazer nesse momento. Você que está entrando nessa transmissão agora, seja muito bem-vindo. Se você quiser colocar seu nome aí, mandar um alô para a gente, você tem toda a liberdade, mas não perca a sua atenção por nada, que você possa adorar ao Senhor. Eu quero abrir essa reunião este domingo lendo o Salmo 111, que diz assim: louvado seja o Senhor, de todo o meu coração darei graças ao Senhor, quando me reunir com os justos. Como são grandiosas as obras do Senhor, todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Tudo o que ele faz revela a sua glória e majestade, sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso, dá alimento aos que temem, lembra-se sempre da sua aliança, mostrou seu poder ao seu povo ao lhe dar as terras de outras nações. Tudo o que ele faz é justo e bom, todos os seus mandamentos são confiáveis, são verdadeiros para sempre, devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate por seu povo, garantiu para sempre sua aliança com eles. Seu nome é santo e temível. O Senhor, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Louvem-no para sempre, aleluia. É isso que diz o salmista, pois ele é bom, ele é misericordioso, e nós queremos orar adorando ao Senhor. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que preparaste para nós, Senhor. Obrigado por esta semana, Senhor. Mais uma semana passamos diante de Ti, Senhor, e rompemos, ó Pai, rompemos porque o Senhor é bom e misericordioso. A cada manhã, meu Pai, as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e queremos entregar essa reunião. Famílias estão reunidas agora em suas casas, ó Pai, através dessa conexão na internet, Senhor. E nós queremos, como comunidade, como igreja, Senhor, mesmo estando espalhados, cada um na sua casa, mas nós queremos Te adorar em um só som, em um só louvor, em uma só adoração. Recebe, ó Pai, esse tempo. Assim nós Te pedimos, assim nós nos alegramos diante da Tua presença, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Ele seja louvado eternamente. Vamos adorar ao Senhor. Prepare aí para cantarmos juntos.
gostoso adorar ao Senhor, como é gostoso entrar na sua presença. E como temos sempre feito nesses dias, nós vamos ter o nosso momento de clamor, de adoração. Eu creio que você tem os seus pedidos aí. Eu sei que muitas famílias nesse momento, os homens, as esposas, estão com sua carteira de trabalho nas suas mãos, estão com os seus pedidos, as suas anotações. E eu quero convidar você nesse momento a clamar comigo, colocar em prática realmente aquilo que nós cantamos agora, que nós vamos descansar nos braços do Senhor. Somente nos braços dele nós podemos encontrar o refrigério. Somente nos seus braços nós podemos realmente repousar seguros. Senhor, em ti que está a nossa esperança. É somente em ti que está a nossa esperança, Senhor. Meu Pai, eu me uno agora, Senhor, com a tua igreja. Nós que estamos aqui nesse tempo agora, Senhor. E esse meu irmão, essa família que está reunida agora, Senhor. Alguns estão de joelhos nesse momento, Senhor. Alguns já estão com as lágrimas descendo dos seus olhos, Senhor, por conta da necessidade. Mas como nós temos lido no Salmo 50, versículo 15, se eu não me engano, no tempo da aflição, nós devemos clamar ao Senhor. E é o que estamos fazendo nesta hora, meu Pai. Nós não estamos nos prostrando, Senhor, diante de autoridades humanas. Nós não estamos confiando, Senhor, no plano de um homem, num projeto, Senhor, de um governo. Nós não estamos confiando, Senhor, em nenhum falso Deus, nenhuma imagem. Mas nós estamos nos debruçando agora e curvando as nossas frontes, dobrando o nosso joelho diante daquele que tem todo o poder, diante do nome que está acima de todo nome, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É diante do nome de Jesus, sob a autoridade do nome de Jesus, este nome que tem todo o poder, este nome ao qual o Senhor falou que se nós clamássemos, o Senhor ouviria aí do céu. É no nome do teu Filho amado, aquele que tu mesmo disseste: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Ó Senhor, é no nome do teu Filho amado Jesus, meu Deus, que nós curvamos a nossa cabeça nesta hora, para clamar a Ti, Senhor, diante da nossa aflição, diante, Senhor, das tempestades que estamos passando agora, Senhor. Vem ser o nosso refrigério, Senhor. Vem ser o nosso socorro, Senhor. Vem ser conosco, Senhor. Vem estar conosco, Senhor, no meio dessa tribulação. E segura a nossa mão, meu Pai. Não permita que sejamos afligidos. Não permita, ó Pai, que venhamos, ó Pai, a naufragar. Oh, meu Pai, tem misericórdia e compaixão de nós, Senhor. Senhor, este homem, esta mulher, esse parente, este familiar que está clamando pelo seu querido que está enfermo, Pai, que está no hospital e não tem notícia, não pode chegar perto, não pode visitar. Tem misericórdia, Senhor. Dá sabedoria aos médicos, Senhor, que estão cuidando. Dá sabedoria
sabedoria, Senhor, a cada um. Visita-os com a tua graça e com o teu poder, Senhor. Senhor, tem compaixão, Senhor. Nós temos clamado, Senhor, por membros dessa igreja, por amigos, por vizinhos aqui do nosso bairro, Senhor, que estão passando por dificuldades, estão com câncer, Senhor. Os médicos já disseram o prazo de vida, já deram o tempo, já falaram: olha, comece a preparar as coisas. Mas nós cremos que o Senhor tem poder para reverter qualquer situação, qualquer quadro, Senhor. E nós estamos clamando diante de Ti, Senhor. Alcança esta mulher, Senhor. Alcança essa mãe, Senhor. Vê o choro dessas crianças, ó Pai, que estão vendo a sua mãe definhando, que estão vendo a enfermidade consumindo, Senhor, a saúde da sua mamãe. Ó Pai, elas não têm a quem recorrer, Senhor. Ó Pai, os médicos já disseram: não temos mais condições. A ciência já esgotou os seus artifícios, a sua estrutura. Mas agora nós estamos colocando nas mãos do Senhor. Oh meu Pai, tem compaixão, Senhor, dá escape, dá uma resposta, Senhor, dá um caminho, Senhor, conforta o coração, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão dessa nação, Senhor, das empresas, dos empresários que estão vendo os seus faturamentos achatados e colhidos, que não estão mesmo conseguindo pagar nem a sua conta de energia elétrica, os seus funcionários. Tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, dos hospitais, dos enfermeiros. Muitos estão sendo infectados pela Covid-19. Nós clamamos a Ti, Senhor. Coloca as Tuas mãos, Senhor. Ó Pai, mas nós também glorificamos o Teu nome, porque milhares de pessoas já foram curadas, já foram libertas. Ó Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o governo já tem conseguido enviar um auxílio, mesmo que pequeno, mas tem chegado a muitas famílias. Muitas famílias dessa igreja mesmo já testemunharam que já receberam, já foram alcançados, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós mesmos aqui, na nossa limitação, já conseguimos distribuir algumas cestas básicas, alcançamos algumas famílias dessa igreja e até mesmo deste bairro. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós Te louvamos, porque o Senhor tem cumprido a Sua palavra. O Senhor não tem deixado faltar o pão na mesa do justo. O Senhor tem cuidado daqueles que são seus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos, dá mais sabedoria ainda, Senhor, aos governos, aos governantes, ao presidente, aos governadores, aos prefeitos. Dá estabilidade política a essa nação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, os médicos, os cientistas, aqueles que estão em busca de uma solução, de um medicamento, de uma vacina. Dá graça a esses homens, Senhor. Dá graça a esse trabalhador, meu Pai, que perdeu o emprego. Dá graça a ele, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos e pedimos a Ti sobre essa nação um tempo de paz, de bênção, Senhor, de regozijo, de abertura de empregos. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, que aí neste ano nós vejamos essa bênção sobre esta nação, Senhor. Que aí neste ano nós possamos colher, Senhor, o fruto da oração da Tua igreja, o clamor que a Tua igreja tem lançado diante de Ti, meu Pai. Tem compaixão. Ali no nosso mural existem tantos pedidos, ó Pai. Muitos já foram atendidos, mas alguns ainda nós estamos aguardando. E nós estendemos as nossas mãos agora para aquele mural, Senhor, que está ali no fundo, que está com um pedido. Muitas vezes é
está preso nas drogas, é um pai rogando por uma porta de emprego para trazer o sustento para sua casa, é um filho, Senhor, que pede pelo casamento do papai e da mamãe, que está sendo destruído, que está sendo levado. Oh Senhor, é uma jovem, um jovem pedindo para ter um bom encontro, para ter um casamento abençoado, para ter uma família. É um casal que não pode ter filhos e tem clamado ao Senhor para que o Senhor abra a madre, para que o Senhor abençoe, Senhor, o esposo, a esposa, para que eles se tornem férteis. Oh Pai, em nome de Jesus. Oh, Tu és aquele que tem as respostas, Senhor. Oh Senhor, tem compaixão de nós, Jesus. Tem compaixão deste homem que está acompanhando pela internet, desta mulher, desta criança. Tem compaixão, Senhor, tem compaixão de nós. Livra-nos do mal, Senhor, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, na oração do Pai Nosso. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Vamos declarar: recaia Tua graça em nome de Jesus. Recaia em Tua graça. Aleluia. Recaio de novo em Tuas mãos. Declare isso em nome de Jesus. Recaio. Recaia em Tua graça. Oh Senhor, na Tua graça. Oh, recaio de novo em Tuas mãos. Recaia em Tua graça. Oh, Que nós tivemos agora, por esse clamor. Eu sei e tenho certeza que o Senhor ouviu o seu clamor, o seu pedido, e Ele já tem enviado a resposta. Amém? Meus irmãos, nós vamos entrar nesse momento para um momento especial da nossa reunião, um momento singular, que é o tempo de nós ouvirmos a palavra do Senhor. E nós iniciamos um tempo atrás uma série de mensagens, a qual nós intitulamos de O Caminho, e falamos na primeira reunião sobre Damasco, o caminho
da redenção. Na segunda reunião nós falamos Emaús, o caminho da comunhão. Na terceira reunião, que foi domingo passado, nós falamos sobre Samaria, o caminho da purificação. E hoje nós encerraremos esse tempo dessa série de mensagens com o tema Jericó, o caminho da compaixão. E é com muita alegria, com muita satisfação que eu quero convidar nesta noite nosso diácono, nosso irmão precioso, nosso irmão Eugênio, diácono Eugênio, que estará trazendo a palavra a nós, ao nosso coração, em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor agora, em nome de Jesus. Se você quiser aplaudir aí da sua casa, você pode. Amém? Vamos aplaudir aqui. Amém. Mais, meus queridos. Amém. Confesso que eu fiquei contente quando o pastor nos encarregou, de trazer a palavra de Deus baseada nesse texto que ele acabou de citar. Deixa eu organizar aqui a minha bagunça. Eu quero compartilhar do texto da palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo de número 25. Você que tem a sua Bíblia na sua casa, aproveita aí e compartilhe da palavra de Deus conosco nessa noite. Amém? A palavra de Deus diz assim, Lucas 10 e 25. Um certo homem, intérprete da lei, se levantou com a intenção de testar Jesus e disse: Mestre, que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpreta? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de ladrões, e depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, e foram e deixaram quase morto. Casualmente, por aquele mesmo caminho, descia um sacerdote, que ao vê-lo passou pelo outro lado. Da mesma forma, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, também passou pelo outro lado. Um samaritano que seguia de viagem passou perto dele e, vendo, compadeceu-se dele. Aproximou-se, enfaixou seus ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho nele, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o deu ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, se alguma coisa gastares a mais, te pagarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e faze de igual modo. Eu estava meditando nessa palavra e gostaria de meditar um pouco e convidar os irmãos para que assim o façam junto comigo, para que nós possamos aprender algo que Jesus deixou nessa passagem aqui. Ele fala de um caminho, como o título aqui a palavra é intitulada O Caminho. Jesus disse que um homem descia de um lado para o outro, ou seja, de uma cidade para outra. E nesse caminho, e eu vou falar que esse caminho intitula-se a nossa caminhada nessa vida terrestre, nesse tempo que nós passamos aqui durante a nossa vida, nós andamos em uma direção, nós seguimos para um destino. E a palavra de Deus aqui, ela nos dá, Jesus nos compartilha de algo que me chamou a atenção.
ele fala que era um homem intérprete da lei. Então era um homem que conhecia as Escrituras e sabia o que Deus tinha ordenado ao seu povo. E ele falou com autoridade, mas aquele homem estava querendo testar, como diz a palavra. Ele não estava querendo saber o que ele devia realmente fazer para herdar a vida eterna. Ele queria testar o Senhor Jesus para que assim, de alguma forma, ele pudesse não crer nele ou justificar a sua incredulidade. Porque se ele cresce, eu acredito que as perguntas dele seriam de uma outra forma, ou baseado em um outro fato. Mas aqui nós aprendemos que nesse caminho acontece algo inesperado, e nós não estamos isentos de acontecer algo também conosco na caminhada da nossa vida, porque diz que esse homem caiu em mão de ladrões, e depois de ter roubado, machucaram e deixaram quase morto, como nós acabamos de ler nesse texto. E na nossa vida também não é diferente. Encontramos com situações que muitas vezes não estão de acordo com os nossos planos, com os nossos projetos. Muitas das vezes nós nos deparamos com situações que nos machucam, que nos deixa, como diz essa palavra, quase morto. Muitos não atentos, ou que não dá a devida atenção à palavra de Deus, ou não quer saber das coisas de Deus, ou não quer obedecer à palavra de Deus, muitas das vezes ele corre para esse ponto que nós acabamos de ver, ao ponto de se machucar. Então, se nós formos observarmos aqui, nós nos deparamos com pessoas maus, os intempéries que a vida muitas das vezes nos obriga a passar por ela. Então acontecem coisas desagradáveis. Pode ser que não sejam os ladrões, mas pode ser aquele que chega para te desanimar, para que você possa ficar parado no caminho. Esse homem não continuou seguindo o caminho dele. A palavra de Deus diz que se ele estava no caminho, ele estava indo em alguma direção, mas ele foi interrompido. A sua caminhada, ou seja, o seu trajeto, a sua trajetória foi interrompida por ladrões, aqueles que tiraram o que ele tinha. E muitas das vezes nós nos se achamos dessa forma. Muitas das vezes que o que nos acontece entristece as nossas vidas de uma tal forma que nós achamos que não devemos mais continuar esse caminho. Mas a palavra de Deus diz também, nesse mesmo texto, que passaram também um sacerdote, alguém que era obediente à palavra de Deus, alguém que ele tinha por obrigação ensinar o seu povo como devia agir, e encontrou com esse que necessitava de alguma ajuda. E o que ele fez? Passou pelo lado, passou de lado, não deu a devida atenção. E da mesma forma, um levita, aquele que cuidava da casa de Deus, também agiu da mesma forma. E muitas das vezes, nós como igreja, não agimos como essa primeira parte, que é machucar, mas não dá a devida atenção que o nosso próximo precisa. Muitas das vezes nós como igreja ignoramos, fazemos de conta que não é com a gente, fazemos de conta que eu não sou responsável por isso, eu não tenho parte com isso, e nós agimos de igual modo a esse sacerdote ou esse levita, passamos de lado. Mas aqui aparece mais na frente uma terceira figura nessa história que Jesus contou, que esse samaritano era um que era desprezado por aqueles que realmente tinham a obrigação e o dever de cuidar das pessoas, de cuidar daquele que necessitasse, porque era o amor pelo próximo, como diz a palavra aqui, o texto que nós lemos. Ele diz que ele observava a lei, e na lei estava escrito que ele não podia desprezar o seu próximo, mas eles não agiram dessa forma. Mas esse samaritano, que não fazia parte desse grupo, que tinha como obrigação
ajudar as pessoas, ou aquele que necessitava da ajuda, e nesse momento ele se compadece daquele que estava machucado, ele se compadece daquele que precisava de ajuda, que era realmente o papel daqueles dois que passaram antes dele, creio eu. Fazendo uma observação, creio que essa era o dever deles, né? Para que pudesse assim justificar que eles estavam fazendo a vontade de Deus. E esse samaritano, ele trata com carinho, com amor, ele enfaixou, cuidou dos seus ferimentos, colocou sobre o seu animal, levou até uma hospedaria, cuidou dele, e no dia seguinte deixou a seguinte ordem para aquele hospedeiro: cuide desse homem. Se por acaso tiver algo a mais que você gastar com ele, no meu retorno eu te pagarei o que assim você gastou a mais. E nós vemos aqui nesse caminho, e eu estava meditando nessa palavra, e fez-me lembrar o que eu tenho como conceito, como caminho. Eu nasci no interior, e quando eu era criança, no meu interior tinha caminhos. Lá tinha caminhos. Caminho é que tem uma ligação de um ponto a outro. Se não for assim, não é caminho. É veredas, é estrada quando tem muitas saídas. Caminho tem um destino, ele tem um começo, meio e um fim. Não à toa eu estava meditando que Jesus tocou justo nesse assunto. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e era pelo caminho. Então ele tinha um destino, ele tinha uma direção a seguir, né? E se nós voltarmos aqui um pouquinho na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 14, 21. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Opa, a bagunça. Deuteronômio, capítulo de número 14 e no versículo de número 25. Não, 24, aliás, desculpa. Diz assim a palavra de Deus: e se o caminho te for tão longe que não possa levar os dízimos, por estar distante de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para pôr o seu nome ali, quando o Senhor teu Deus tiver te abençoado, aí ele continua lendo aqui, ele continua dando as instruções. Eu não vou ler todo para que a gente possa ganhar tempo. Eu só quero enfatizar aqui o caminho. Deus tira um povo que estava sendo escravo há centenas de anos, dá uma nova terra, faz uma aliança, e nessa aliança tem um caminho. E Deus ordena: você vai sair uma vez por ano aqui. Eu acredito nesse ponto, tem algumas outras, mas eu quero enfatizar esse ponto, que diz: você vai sair uma vez por ano, levando as tuas primícias para o lugar que o Senhor teu Deus te ordenar aí. Tinha que seguir um caminho. Porque no caminho, por que o caminho? Porque no caminho ele tinha uma obrigação. Uma vez por ano eu tenho que levar minhas primícias, juntamente com a minha família, para que eles tivessem comunhão e tivessem assim compaixão uns dos outros. E eles iam encontrando com seus companheiros, que era uma data específica, era uma data fixa, não era um dia qualquer. E eles seguiam por um caminho, com uma direção, de um ponto ao outro, como eu acabei de falar no meu conceito de caminho, como eu aprendi o que era caminho. Eles tinham um destino: sair das suas posses, levando os seus bens mais preciosos, as suas primícias, para que fosse assim adorar ou sacrificar a Deus. Tinha um objetivo. Aquele povo que Deus tirou anteriormente, se os irmãos quiserem ver nos seus lares aí, ler esse texto por completo, vai observar que Deus tira o seu povo de um lugar para o outro, e eles não seguiram pelo caminho. A Bíblia diz que eles vagaram pelo deserto durante 40 anos. Se eles tivessem seguido o caminho, eles tinham saído de um ponto ao outro com a direção certa, e eu acredito que não tinha durado muito tempo a sua caminhada. Mas
Jesus aqui ele enfatiza um caminho porque eles tinham uma direção, tinham um destino. Tinha que acontecer algo nesse período de caminhada. Com nós hoje também não é diferente. Tem que acontecer algo na nossa caminhada. Deus nos dá uma ordem ao seu povo, e aqui não é um pedido, é uma ordem que ele saísse uma vez por ano e seguisse um caminho em direção ao lugar que o Senhor assim mostraria. Não era para qualquer lugar, não era para seguir por qualquer caminho, tinha que ser o caminho que Deus ia indicar, para um lugar certo, específico, com direção, com propósito, não era de qualquer jeito. E Deus, Ele faz promessas ao seu povo, depois dessa aliança, depois dessa ordem, que eles tinham que seguir pelo menos uma vez por ano, para adorar o Senhor e assim festejar pelas bênçãos que Deus tinha assim os abençoado. E Deus faz uma aliança com o seu povo, e diz que enviaria um Salvador, enviaria um novo caminho, não para fazer sacrifício, mas que esse caminho tivesse uma outra direção, e nós vamos chegar lá. Quero compartilhar no livro de Lucas ainda, no capítulo 2, no versículo de número 41. Deus faz promessas e diz: eu vou enviar um Salvador para o meu povo. Aquele povo que Deus ordenou para o caminho era um povo exclusivo. Não era qualquer um que devia seguir aquele caminho que Deus indicava. Tinha pessoas específicas, era uma nação, a nação chamada Israel, o povo escolhido de Deus. E no livro de Lucas, capítulo 2, 41, diz assim, ó. Aliás, eu perdi aqui, moço. Desculpa. É no livro de João, capítulo 14, versículo 6. É que caiu aqui, eu perdi a minha marcação. E Deus faz uma promessa, e essa promessa que Deus dá para o seu povo é assim, ó, está no livro de João 14, 6. Diz, e Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus ele conta uma história no texto inicial, que o homem descia de um caminho que ligava Jerusalém a Jericó. Nós vemos nessa segunda parte que Deus ordena que ele seguisse de um caminho, que assim Deus mostraria o lugar que eles iam ir para assim o adorar. E aqui nos tempos de hoje, algumas centenas de anos depois, Deus aqui nos dá a certeza, ou seja, a direção, de que caminho é esse que nós devemos de seguir hoje. Um caminho que tem início, e que tem meio, e que tem fim. Onde esse caminho se inicia? Em Jesus. E qual o meio desse caminho? Jesus. E qual o final desse caminho? Jesus, porque Ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o caminho que Deus nos propôs para que assim nós caminhamos ou continuamos a nossa caminhada com um destino certo, um objetivo, um alvo, uma direção. E também não estamos isentos de acontecer o que aconteceu naquele primeiro caminho de Jericó que nós estávamos vendo. Muitas das vezes acontecem ocasiões ou situações que nós desanimamos, muitas das vezes, entristecemos muitas das vezes, ficamos desanimados, abatidos, mas devemos continuar o caminho. E nesse caminho, Jesus nos dá a certeza que Ele nos ajuda a caminhar, Ele nos sustenta, Ele nos dá a direção. A Bíblia diz que Ele nos ensinou a caminharmos de dia, porque de dia nós enxergamos onde pisamos. Nós não andamos em trevas, nós andamos na luz, que é a palavra de Deus. E Ele faz aqui uma nova aliança, com uma nova ordem, um novo
um novo entendimento da sua palavra, que nós devemos seguir esse caminho chamado Jesus. É tanto que no início da igreja, e quando a pessoa se convertia, não podia falar abertamente, e eles diziam assim, aquele é um do caminho. Porque Jesus se apresentava como o caminho. Ele se apresentava como a solução que precisávamos para que assim pudesse caminhar ou seguir a sua direção nesse caminho chamado Jesus. Porque com o objetivo de nos dar a vida eterna, aquela promessa que Jesus faz para aquele intérprete da lei, no início da nossa leitura, ele faz um questionamento do que ele tem que fazer para herdar a vida eterna. E hoje, também não é diferente. Essa pergunta é nos feita constantemente. Nós devemos fazer constantemente. E nós já sabemos a resposta. O que devemos fazer para herdar a vida eterna? Seguir esse caminho que é Jesus. Seguir esse caminho que tem destino, os céus. Deus enviou o caminho para que assim nós pudéssemos nos achegar a Deus por Jesus. O caminho que nos leva a Deus, o caminho que nos leva à salvação. E diz a palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo de 22 e no versículo 10, Jesus conta uma outra história, uma parábola, que ele diz que um homem fez uma festa, um rei fez uma festa. E ele compara o reino de Deus com esse rei. Essa história ele começa dizendo assim: o reino de Deus é semelhante. Aí ele continua, e eu não quero ler por completo esse texto, mas os irmãos possam meditar aí na sua casa, na sua Bíblia. Leia o versículo inteiro. Eu só quero ler o de número 10, o versículo 10, que diz assim: e saindo os servos pelos caminhos, juntaram todos que encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Aleluia, glória a Deus. Amém. Nesse caminho que Deus nos dá como alternativa de salvação, como nós acabamos de ler, que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Esse convite é feito a todos, porque se você observar o texto anterior, fala que esse convite para as festas das bodas, ele foi feito para os seus amigos, foi feito para os convidados especiais, mas eles não quiseram, recusaram. E aqui diz que esse homem mandou o seu servo ir pelos caminhos e trazer todos que encontrassem, tanto os maus como bons. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa passagem, que aqui diz que nesse caminho existe maus e existe bons. Na terra também nos deparamos com pessoas boas e com pessoas más. Pessoas que não têm compaixão, que não agem com misericórdia, aqueles que olham com desprezo, que faz de conta que não te vê, mas também tem aqueles que olham com compaixão, que dividem o seu amor, o seu tempo, para com aqueles que assim necessitam. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos exercitar a compaixão que Deus assim nos ensina. Que Jesus disse que nós temos que praticar a compaixão. Porque faz parte do mandamento: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, como nós lemos, e o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o seu próximo, o que você faz? Maltrata o próximo? Você não se maltrata, porque você ama a si próprio. Se você ama o teu próximo, você vai dar devida atenção que assim ele merece. Aquele homem que estava machucado, ainda bem que ele encontrou um próximo, que cuidou. E Jesus aqui, ele nos dá a oportunidade de nós seguir o caminho ou não. Essa oportunidade chama de livre-arbítrio. Você tem a oportunidade de querer seguir esse caminho, ou ficar parado no caminho
ou voltar desse caminho, ou desistir desse caminho. Mas a palavra de Deus diz que você só consegue chegar-se até a Deus se for por Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra opção. Se você fazer uma pergunta para qualquer pessoa, se ele quer ser salvo, como fez a pergunta daquele intérprete da lei para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Se você fazer essa pergunta para qualquer pessoa, ele vai dizer que quer sim. Quem é que não quer ser salvo? Mas a pergunta aqui que Deus faz é: você quer seguir o caminho? É essa interrogação que fica sobre a humanidade. Porque muitos até optaram para seguir o caminho, mas muitos ou pararam, ou estacionaram, ou se afastaram do caminho. Isso é por opção também. Deus não obriga, Deus não assim o determina para que você assim o siga ou faça. É por livre e espontânea vontade. Glória a Deus, aleluia. E Ele nos dá a opção certa, a opção correta, que é seguir o Senhor Jesus. Nesse caminho, o convite é feito para todos. A Bíblia diz que, esse texto que nós lemos, diz que os servos trouxeram todos que encontraram. Mas se você continuar lendo ele um pouquinho mais para frente, você vai perceber que tem alguém nesse grupo que foi encontrado que não foi se achado digno de estar ali. Não é de qualquer jeito que você segue o caminho. Você segue o caminho por obediência. Você tem direção, você tem um destino a seguir. No mundo só tem dois tipos de pessoas: os que vão ser salvos e os que não vão ser salvos, que a Bíblia chama de os salvos e os condenados. Não tem como você ficar parado na beira do caminho, ou do lado do caminho, ou estacionado no caminho, e não acontecer consequências futuras. Você não está seguindo o seu destino. E a salvação está onde? No final do caminho. Lembra? Deus ordena ao povo que saia de um ponto para o outro. Se você não está seguindo, você não está em direção pelo caminho. Você está vagando, ou por varedas, ou por vereda, como diz na terra, ou por estrada que tem várias saídas. Caminho tem um destino certo, um destino correto. Não à toa que Jesus aqui se apresenta como um caminho que nos dá a direção correta e a direção certa. E só para finalizarmos, no livro de Lucas, capítulo 2, e no versículo de número 41. A palavra de Deus diz assim: e todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, eles subiram a Jerusalém para a festa, conforme o costume. Terminando a festa, os regressaram, e o menino Jesus permaneceu em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam um dia inteiro. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurar. 3 dias depois encontraram no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os.
esse texto aqui nos fala de Jesus. Maria e José foram, como de costume, adorar a Deus, eles seguiam o caminho. Aqui a palavra de Deus diz que eles caminharam por esse caminho um dia inteiro, ou seja, eles passaram um dia andando, outro dia voltando, mais um dia procurando para encontrar Jesus. E para que você não fique triste nessa noite, e nem desanimado, aqui estamos falando dos pais de Jesus, aqueles que criaram Jesus, aqueles que estavam constantemente com Jesus, mas por um momento esqueceu-se do que eles tinham de mais precioso, o seu filho. E não somente o seu filho, o Salvador, o enviado por Deus, o caminho, o próprio caminho. E para que você não fique triste, você pode até estar pensando aí no seu coração e dizendo: eu já até parei de andar por esse caminho. Maria e José esqueceram do caminho também, mas eles caíram em si a tempo de voltar, procurar o caminho que é Jesus, encontraram, procuraram entre os parentes, entre os companheiros de viagem, entre os conhecidos, durante 2 dias, e mais um dia quando regressaram ao seu local de partida, e assim o encontraram, e a palavra de Deus diz em seguida que eles admiraram-se. E muitas das vezes você pode até estar se questionando: eu já até deixei Jesus para trás. Mas meu irmão, minha irmã, ainda é tempo de procurar esse caminho chamado Jesus, os caminhos do Senhor. Ainda é tempo de você encontrar esse caminho chamado Jesus e ter direito aos planos de Deus, aos projetos de Deus que fez para a sua vida. Ainda é tempo de buscar e encontrar, porque Deus, Ele está sempre de braços abertos para que assim receba aquele que deseja buscar a Jesus, o seu caminho, e ter o mesmo direito daqueles que estão no caminho há mais tempo. Você que anda triste, abatido, achando que muitas das vezes não tem mais jeito, porque a tua vida não se condiz com o caminho que você está seguindo, ou os planos de Deus não se condiz com o caminho, com a direção que você está seguindo. Mas a palavra de Deus que enquanto há vida, há esperança para aqueles que estão vivos na terra. Ainda há esperança de você regressar ou de você buscar, não procurando, porque agora você sabe onde encontrar esse caminho. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então você que tem no seu coração o desejo de ser salvo, a vontade de chegar-se até a Deus, saiba que não tem outro caminho, não tem outra opção a não ser por Jesus Cristo, aquele que morreu e deu a sua vida por nós. Esse caminho, também aqui citado, Jesus Cristo, Ele não leva em conta as suas culpas, os seus pecados, os seus feitos, e muitas das vezes são muitos, porque todos nós somos pecadores e culpados. Mas quando nós encontramos Jesus, o caminho que nos lava, nos purifica de todo pecado e nos transforma, Jesus é aquele que tem algo bom para você. É Ele que tira os teus medos, as tuas aflições, a tua depressão, a tua enfermidade. É Ele que te limpa das tuas impurezas. É Ele que te lava com o seu sangue os seus pecados e transforma numa nova criatura, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E onde nós encontramos santidade? No caminho. É Ele que nos purifica. É Ele que nos deixa separado para que assim possamos encontrar com o Pai, aquele que fez os seus grandes projetos para as nossas vidas. Aquele que
tem na sua mão todo o poder de absolver todo culpado, porque só Ele é digno. Na mão dele tem todo o poder que há nos céus e na terra. E a palavra de Deus diz que aquele que se chega a Ele, de maneira nenhuma Ele o lança fora. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa ter a certeza que quando você está nesse caminho, você está seguindo na direção certa. Que você possa ter a certeza da tua salvação. Se você não tinha, tenha a partir de hoje. As promessas de Jesus não têm prazo de validade. As promessas de Jesus é eterna. Os planos de Deus são eternos. Embora no meio do caminho há alguma coisa que nos aconteça, que tente nos afastar ou de entristecer ou ficarmos parados, mas que você possa colocar no seu coração a certeza de que Deus tem o melhor para a sua vida, através de Jesus. Este é o caminho que nós devemos seguir, como intitula essa mensagem, o caminho. Eu diria até que essa mensagem diria assim: ao caminho que nos leva a Deus, Jesus Cristo, aquele que te ama, aquele que tem o melhor para as suas vidas. Glória a Deus. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa noite, você que está ouvindo. Se você já fez a opção de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e está não tendo a certeza, está com seu coração dividido, entristecido, não tem certeza, saiba que os planos de Deus não têm validade. E você que não entregou a sua vida ainda, e está como aqueles convidados que nós vimos aqui na parte anterior, que estavam no caminho, sem direção a tomar, e eu estava lendo essa passagem e veio algo no meu coração nesse momento. Talvez você esteja pensando: mas eu já sou de Deus. Jesus não faz acepção de pessoa. Ele morreu por todos. Sim, creio. E foi para isso mesmo que Ele morreu. Para que você tivesse direito à salvação. Para que eu tivesse direito à salvação. E veio ao meu coração algo que esses dias me chamou a atenção. Eu estava pensando como que Jesus nos representa. A palavra de Deus diz que Ele hoje é o nosso advogado. E eu estava pensando e meditando na palavra que nós acabamos de ler. E na nossa vida terrena, no mundo atual, para que alguém possa te representar, ele tem que ser um advogado. E como diz a palavra, Jesus, Ele é o nosso advogado. É Ele que advoga nossas causas. E você pode até achar que o que eu estou falando com você nessa noite não tem coerência, e nós vamos chegar lá. Você pode até... Eu estava pensando anteriormente, e diz assim no ditado popular, que todo caminho leva a Deus, né? Que os santos intercedem por nós. E eu queria chamar a sua atenção para esse ponto, porque ninguém pode representar um outro se ele não for advogado. Você pode até pensar assim: eu tenho uma causa na justiça, alguém está me processando, e eu vou até o fórum para me representar a si mesmo, ou seja, eu vou representar a minha causa. Eu posso? Não pode. Tem que ser um advogado para te representar.
Mas você pode até dizer assim: mas eu tenho um amigo ou um conhecido que ele até estuda advocacia, ele conhece tudo de leis, sabe tudo, ele pode te representar? Não pode te representar, porque só um advogado tem como chegar até o juiz e apresentar algo em tua defesa. Então essa ideia de que nós podemos ser representados diante de Deus por algum outro mediador é engano. Não se ofenda pelo que eu vou falar, mas quando eu era católico, eu tinha a convicção que Maria, mãe de Jesus, ou algum santo, pudesse me representar ou interceder por mim diante de Deus. E depois, lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eu cheguei à conclusão que eles não podem me representar porque eles não têm titularidade para representar ninguém diante de Deus. Eles não são advogados. Não foi ele que morreu por você, nenhum, a não ser Jesus. Então só Jesus pode te representar diante de Deus, porque ele é o nosso advogado. Foi ele que morreu por você. Foi ele que morreu na cruz, comprou a tua salvação com o que ele tinha de mais precioso, o seu sangue. E eu gostaria de fazer um convite nessa noite, com a liberdade do pastor que está aqui do meu lado. Você que não optou, até tem vontade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou que não tem certeza da sua salvação, faça isso nesse momento. O convite é: você quer receber o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Se você crê e quer receber o Senhor Jesus, você está tomando a maior e melhor decisão da sua vida, porque no caminho todos nós estamos. Precisa saber se nós estamos seguindo o caminho na direção correta. Não é qualquer caminho. Quando eu era criança, eu ouvi um ditado que dizia assim: qualquer caminho leva a Deus. Mas não é assim. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Amém. Aquele que morreu para te salvar por amor, que tem compaixão, que não te olha com desprezo. Jamais você necessitado, o Senhor Jesus vai fazer de conta que não é com Ele. Nós, seres humanos, pode até ser que tomamos essas atitudes, e muitas das vezes tomamos, porque somos falhos, mas Jesus jamais. A Bíblia diz que se uma mãe que amamenta o teu filho pequeno se esquece do seu filho, Deus jamais se esquecerá de você. Então você que fez essa opção, ou que não tem certeza da tua salvação, ou que estava seguindo esse caminho e até já desanimou, ou está desistindo, ou está quase desistindo, você pode estar até pensando nessa noite, ouvindo essa palavra e pensando consigo mesmo: falta pouco para que eu desvie desse caminho. Então eu gostaria de fazer uma oração com você nessa noite, e que Deus vai mudar essa situação. Você que não tem certeza da sua salvação, ou que quer retornar para os caminhos do Senhor, ou quer se afirmar com mais firmeza nos caminhos do Senhor através da sua palavra, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, é diante de Ti, dessa palavra, que eu cheguei à conclusão, Pai, que não existe outro caminho a não ser o Senhor Jesus, que não tem como eu ser representado diante de Ti a não ser por Jesus. Jesus, Ele é o princípio, é o meio, é o fim. Todas as coisas foi criada por intermédio dEle, e eu creio, Senhor Jesus, eu creio, Deus, que o Senhor comigo, eu posso romper todas as barreiras. E para você que nessa noite quer
se fortalecer diante da presença de Deus, continue firme nos caminhos do Senhor. Procure uma igreja para que você assim possa congregar, para que você possa seguir o caminho junto com os seus irmãos, com comunhão, com a direção, alguém que vai te ajudar a caminhar, para que assim não desanime ou não fique para trás. Amém? Amém. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa é a palavra do Senhor, não é mesmo? Que bênção suprema. Eu quero deixar esse pedido a você que tomou essa decisão nessa noite. Entre em contato conosco. Você pode mandar uma mensagem aí através do chat do próprio YouTube, ou então você vai poder entrar, você vai poder mandar uma mensagem para nós através do WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela. Você pode mandar para a gente uma mensagem falando: eu decidi por Cristo, ou eu me reconciliei. Você se apresenta a nós e nós queremos conhecer melhor você. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. O Senhor tem usado o nosso diácono sempre com muita graça. Nesse momento, meus irmãos, nós queremos também entregar a nossa oferta, o nosso dízimo. Eu quero deixar um texto com você rapidamente, que diz assim, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, diz assim: agora, irmãos, 2 Coríntios 8, diz assim: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas, as igrejas da Macedônia têm sido provadas com muitas aflições, mas a sua grande alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade. Dá para entender isso? Eu vou ler de novo. As igrejas da Macedônia, apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, falando assim: olha, as igrejas da Macedônia têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso, o apóstolo falando, testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Que atitude essa igreja teve? Mesmo em meio a grande provação, a muitas aflições, mesmo sendo pobres, eles fizeram além, a sua generosidade transbordou. E é isso que nós precisamos entender. Às vezes o que gera uma confusão na cabeça das pessoas é isso, porque acham que precisam dar muito dinheiro, que precisam, não, a igreja vai me tomar tudo, né? Não é nada disso, porque a palavra de Deus está nos ensinando ao ato de generosidade. O que esse homem fez no caminho nada mais foi do que um ato de generosidade. Quando ele cuidou do próximo, ele foi generoso. E o que a igreja da Macedônia fez, eles foram generosos. E é isso que o Senhor tem nos chamado, a sermos generosos também. Generoso de que maneira? Esses dias eu vi uma reportagem de que um dos hospitais aqui que tem cuidado das pessoas que estão sendo infectadas por esse vírus, eles não tinham EPIs lá, estava faltando. E a comunidade, algumas pessoas que sabiam costurar, tinham essa condição, elas começaram a costurar máscaras de pano e começaram a levar para esse hospital. Porém, houve uma mulher que ela não sabia fazer máscaras, ela não tinha como costurar, não tinha esse dom, essa habilidade.
Mas daí ela olhou para si mesma e falou: mas o que eu sei fazer? Eu quero ter um ato de generosidade também. E ela pegou e ela preparou um bolo, e fez um bolo pequeno, e colocou um bilhetinho em cima do bolo e falou assim: eu não sei costurar máscaras, mas eu sei fazer bolo. Então eu trouxe um bolo aqui para vocês, para que vocês que estão aí na batalha, horas e horas trabalhando, fazendo turnos após turno para cuidar de outras pessoas, está aqui um pequeno bolo que eu sei fazer, e eu trouxe para vocês. E ela deixou na porta daquele hospital, e aqueles trabalhadores ali, os enfermeiros, quando eles receberam, quando chegou na mão deles, aquilo se transformou em muito mais do que um alimento para eles. Você não imagina a motivação que gerou no coração deles, pois eles estão ali arriscando a vida deles em prol do próximo. Eles estão sendo bons samaritanos ali naquele momento. E aquela mulher motivou o coração daqueles enfermeiros, e eles trabalharam ainda mais com alegria. É sobre isso que a palavra de Deus tem nos falado. Vai além do dinheiro, do que você pode dar. Talvez você não tenha agora, talvez você não tenha condições, talvez você foi afetado de uma forma tão grande, mas existe alguma coisa sim que você pode fazer. Você precisa olhar para você mesmo: como que eu posso, no meio dessa pandemia, agir com generosidade? Deus vai te mostrar. Talvez você possa costurar uma máscara, talvez você possa costurar 10 máscaras, 20 máscaras, e você possa doar, você possa ofertar, ir até um morador de rua, aí até aqueles que ficam nos faróis pedindo uma moeda, pedindo alguma coisa, você possa levar e falar: olha, eu não tenho uma moeda, mas eu tenho uma máscara para você se proteger. Talvez você não tenha nada disso, talvez você tenha uma outra habilidade, você pode fazer. Mas talvez você possa ofertar também nessa noite. Talvez você possa entregar o seu dízimo. E eu tenho sido surpreendido aqui na nossa comunidade. Uma comunidade num lugar carente, num lugar de pessoas que não têm grandes posses, pessoas que estão sendo afetadas sim por esse momento da sociedade, por esse momento econômico que o país está vivendo. Mas mesmo assim, eu tenho sido procurado por muitas pessoas para entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta. Até me constrange quando eu vejo aquela senhora ou aquele senhor que tira da sua aposentadoria ou da sua pequena renda, ou mesmo do benefício que recebeu do governo. Estou sendo procurado por eles, eles estão chegando aqui: pastor, passa aí na maquininha, pastor, está aqui, eu não sei passar na maquininha, mas está aqui. E como isso constrangeu meu coração, como isso me alegrou, e como isso traz uma responsabilidade. E eu tenho orado para que nós, que temos administrado esse dinheiro que não é nosso, mas é para a implantação do reino, é para cuidar dos missionários, é para que a igreja possa se manter a sua estrutura e pregar com mais força ainda o Evangelho. Então eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que já entregou esse mês, já nos procurou de forma tão ousada, e como me ensinou a atitude desses muitos irmãos. Eles sabem com quem eu estou falando. Então que o Senhor possa te abençoar. Eu quero orar nessa noite. Se você puder, vai estar na tela aí, já deve estar aparecendo na tela o número das contas. Se você puder, não tire o pão da sua casa. Não estamos falando para você tirar do seu alimento, das suas contas, da sua provisão. Mas se você tem essa condição, você pode fazer isso. Você abençoe. Se você é de outra igreja e está nos acompanhando, faça isso na sua igreja. Amém? Abençoe a sua comunidade, em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui nesse momento para ofertar e entregar o nosso dízimo. E como eu falei, Senhor, eu tenho sido surpreendido por atos de generosidade por esta comunidade, Senhor. Tu sabes aonde nós estamos localizados. Tu sabes, ó Pai, as necessidades que nós temos, os membros da nossa igreja. Muitos tiveram a sua renda afetada de forma brusca, Senhor. E eu sei, Senhor, que
que o Senhor é poderoso e o Senhor tem visto isso. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa essa família, abençoa esse lar, supre a necessidade, Senhor. Ó Pai, obrigado por aqueles que têm podido entregar o dízimo e a oferta, Senhor. Obrigado, eu te peço também que o Senhor guarde a cada um, Senhor, e que o Senhor nos abençoe de uma forma geral, e o Senhor nos dê, Senhor, um coração generoso, abençoador. Mostra para nós, Senhor, como podemos abençoar, além de financeiramente, mas eu sei que o Senhor tem nos dado dons e capacidade para abençoar. Talvez indo até o mercado para aquele senhor, o nosso vizinho, aquela senhora. Talvez, Senhor, ajudando a varrer a frente de um quintal, a frente da rua, porque esse Senhor tem evitado sair para não ser contaminado. Senhor, nos dá essa direção, nos mostra, Senhor. Talvez costurando, talvez fazendo um alimento, um bolo, fazendo alguma coisa que a tua igreja, Senhor, nós possamos abençoar a nossa sociedade com a nossa generosidade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado mais uma vez por estar conosco esse tempo. Nós já estamos caminhando para o final. Eu só quero lembrar que durante a semana, ao 12:30 mais ou menos, nós estamos entrando num período de oração todos os dias, de segunda a sexta, ao 12:30. Ao meio-dia começa o pastor Isaías ali no Instagram, @TBC Jacuí, e aí 12:35, 12:30, às vezes ele já está terminando, a gente inicia o nosso no @TBC-UVN. Você é nosso convidado a estar conosco. Também às quartas-feiras, às 20h30, nós estamos também no Instagram, às 20h30, ministrando a palavra de Deus ao vivo. Você pode nos acompanhar e cultuar conosco. Amém? Quero agradecer a toda a irmandade que está aqui, nosso presbítero Manuel, que está aqui também conosco, cada um dos irmãos, ao diácono Eugênio pela palavra, a equipe técnica, ó, da hora, né, falar isso, a equipe técnica que tem preparado aí, tem feito a filmagem, a edição, tem tudo sido feito com muito carinho. Ao Roberto, que ministrou conosco, o músico lá da sede, tem nos ajudado todos esses dias. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe e tenha uma semana vitoriosa. Bem, vamos orar. Pai de amor, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela salvação, pela reconciliação. Eu tenho certeza que vidas foram alcançadas nessa noite, Senhor. Obrigado pela oferta que o teu filho fez, a tua filha, ou que fará ainda no decorrer dessa semana. Que tu possas abençoar, Senhor, que tu possas prosperar cada um, manter, Senhor, o sustento, a provisão no lar. Abençoa mais uma vez, nós te pedimos, esta nação, esse país. Abençoa a nossa igreja, Senhor, cada irmão, que nós não nos sintamos, ó Pai, afastados, longe, mas que possamos, mesmo através dessa conexão da internet, nos sentirmos próximos uns dos outros, sentirmos cuidados uns dos outros, ó Pai. Faz isso conosco, Senhor. Abençoa cada um de nós. É o que eu te peço, ó Pai, e te agradeço no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Benfeitor, vós anjos e homens, dai louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória a Deus Supremo, benfeitor. Anjos e homens, dai louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória, dai, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós,
Vamos dizer juntos: a paz do Senhor. Eu desejo saúde aos irmãos. Vamos declarar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Até quarta, se Deus nos permitir.